Nesse módulo, nós vamos conversar sobre pesquisa. Pesquisa na prática, método, comportamento, perfis. E para isso a gente tem uma convidada mais que especial, que é a Nina Stelato, consultora de imagem e pesquisadora de moda profissional. Então, Nina, a gente vai conversar um pouco. Eu queria saber do seguinte: qual a influência que a gente tem na nossa pesquisa das ruas, das vitrines, das celebridades, do que é ser cool? Já que a gente está falando de cool hunting e de ser cool hunter, o que é ser cool? Hoje em dia, na verdade, a tendência ela vem das ruas, né? Acontece o caminho contrário. Antigamente as tendências vinham mais das passarelas e hoje a gente vê essa tendência vindo do street style para invadir as passarelas. Então os estilistas, as marcas de moda acabam pegando muito o que funciona ali na sociedade. A gente consegue ver, na verdade, em todas as camadas sociais, né? Desde camadas mais simples até a elite, a gente consegue observar essa influência aí da moda. É interessante isso, porque essa questão de street style vem do início dos anos 2000. Antes disso, a gente tinha tudo voltado para personalidades e muito antes disso, no início dos anos 1000, lá do milênio passado, nós tínhamos uma questão que era observar artistas. Sim. Observar o cinema. Com o advento e crescimento da televisão, isso ficou ainda mais forte. Aí vem a internet e muda tudo. Mudou E tudo. fica tudo simultâneo. A rua dialogando com a TV, com o cinema, e aí vem o culto das celebridades. Vamos falar um pouco dessa questão das celebridades, como elas são ou não importantes para a pesquisa de moda. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente vê muito essa questão das celebridades, como você mesma disse, dentro das mídias sociais. Então, hoje em dia, quem faz sucesso e quem acaba ditando moda, muitas vezes são as influencers, né? E aí a gente consegue observar bastante isso. Alguns anos atrás, alguns não, há bons anos atrás, a gente via muito isso na televisão. E agora a gente vê nas redes sociais, na internet. E às vezes são pessoas que muitas vezes não têm muito entendimento de moda, mas acabam caindo nesse meio e acabam influenciando, né, de certa forma. Eu vejo isso com uma certa preocupação, porque quando a gente fala de cool hunting, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de observação, de análise, de monitoramento, de Exatamente. métricas de pesquisa. É verdade. E quando eu falo que vou me inspirar numa influencer, no que já está pronto, ou numa vitrine que já está pronta no varejo, eu estou fazendo o inverso desse processo. Então, quando eu falo de pesquisa, métrica, monitoramento e análise, eu estou falando em tudo menos cópia. É Então é verdade. aí que eu vejo que está ainda o nosso problema na moda no Brasil. Fazer um cool hunting bem feito é você sair do que já está pronto e ter percepção para os insights que toda a sociedade te dá. Com certeza, né? A cópia é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, mas é um erro. Porque a cópia, ela não traz esse estudo por trás, não traz esse background, que é muito importante na pesquisa de tendência. Então, a pesquisa de tendência, ela tem que vir com esse estudo, ela não pode ser apenas uma cópia. Infelizmente, hoje em dia, tudo se copia, nada se cria. Como ter uma marca com diferencial, com potencial de marca autoral e relevante, se eu já faço tudo o que é copiado? Exatamente. Então, para você ter uma marca, eu acredito, uma marca bem consolidada e que você conhece muito bem o seu público-alvo, você precisa realmente estudar o seu público-alvo e estudar em quem você quer chegar, qual o seu objetivo ali, qual que é o seu cliente, né? Estudar o que ele gosta, qual é o lifestyle, qual que é o perfil, qual que é a personalidade do cliente. Isso é essencial para você consolidar uma marca ali que tenha um estudo realmente de moda e que não seja cópia da cópia. Então, agora a gente entrou em outro ponto super importante para o trabalho de um cool hunter preparado. Você falou de repertório. Repertório só se observa, só se adquire com conhecimento, Sim. com vivência, com observação. Enfim, tem que ter os olhos para fora para depois reduzir isso e trazer para dentro da minha marca. Mas, pela primeira vez na sociedade, no planeta, nós temos 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. 5. Sim. E quando você fala em público-alvo, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Dúvida não, um questionamento, eu sempre me questiono sobre isso. Eu falo em público-alvo, ok, mas eu tenho que pensar em público-alvo quando eu penso em comportamentos geracionais, demandas, necessidades e desejos dentro de cada geração, correto? Sim, correto. Então, eu sou geração X, eu tenho uma demanda, um desejo diferente de um milênio ou de um Z.
Muito mais, mais distante ainda estou dos alfas, que são pequenos agora. Sim. E tem os boomers que vieram atrás de mim, que também têm outros desejos. Mas isso se aplica quando eu estou falando em comportamento de massa. Mas um cool hunter também tem que ter os olhos para o nicho. E aí, como é que faz? É complicado, né? Eu acho que tem que ser, como eu falei, eu acho que tem que ser um estudo de foco ali para você saber em quem que você vai focar ali na sua marca, qual que é o público-alvo, quem que consome mais ali dentro da sua marca, né? Então tem que ser feito um estudo ali para saber qual que é a necessidade daquela geração, para você conseguir também gerar vendas, porque você não consegue consolidar uma marca se você não tiver um capital ali gerado. Então, isso é muito importante também, né? Eu acho que tem várias coisas dentro desse ponto que você tocou que são super importantes. Primeiro, a gente tem que observar o que é macro, micro, FEBs, o que é uma tendência instantânea, o que é algo que veio para ficar, o que é um comportamento de médio e longo prazo, até para analisar o seu investimento dentro daquela tendência, se vale a pena, se você consegue, se a sua marca consegue. Outra coisa que eu acho muito importante é definir, é você o cool hunter da sua marca? Ou Nina como profissional, é você que é a sua cool hunter. Porque você como um profissional também precisa disso. Sim. Então você é a cool hunter da sua marca? Se é você, que tipo de conhecimento você tem que adquirir? Não é simplesmente achar que fazendo pesquisa em mídias sociais apenas, você está abastecido de informação de qualidade. Sim. Então a gente tem mídias sociais, pesquisa de rua, que você colocou isso, que é muito importante, observação de cultura, o Zeitgeist, que é observar o que é o mood da cultura naquele momento na sociedade. Exatamente. Então, todas essas ferramentas no dia a dia, como você usa tudo isso? Em que escala você usa? Primeiro eu vou para a rua, primeiro eu vou para o livro, primeiro eu vou para o cinema. O que você faz? Eu acho que primeiro a gente tem que procurar qual que vai ser a raiz daquela coleção, né, dentro de uma marca, tá? Você tem que partir do princípio de onde você quer trazer aquela coleção. E foi interessante você ter abordado esse assunto, Mabel, porque além da questão da tendência dentro de uma marca, a gente precisa ter o DNA da marca, não é só a tendência. Então, a marca ela tem que unir o DNA daquela marca, mas ela também tem que trazer a tendência para conseguir vender. Só que ela tem que trazer a tendência de uma forma que vá casar com esse DNA, porque senão ela vai se perder, ela perde o sentido. Isso é importante que você falou, porque dentro dessa questão de DNA de marca, o que você faz? Começou sua análise, sua pesquisa, vai lá no histórico da marca e vê se aquela trend dialoga com algo que você já fez e como foi que seu cliente percebeu aquilo que você já fez. Eu sempre digo que aqui na escola, eu gosto de cases, né? Eu adoro cases, acho que facilita o entendimento. Aqui na escola, nós temos um descolamento da necessidade comercial de um produto que a escola desenvolve. Nós somos uma escola, então potencialmente nós somos disseminadores de tendências e nós não temos compromisso comercial com o resultado da coleção. Sim. Por isso nós podemos antecipar a tendência, queimar a tendência, nós podemos tudo dentro da proposta da escola, porque a proposta da escola é inovação. Mas uma marca comercial não pode fazer isso. Não pode, porque ela tem que gerar capital, senão o dinheiro não entra e a marca acaba. Então é uma linha muito tênue entre você se perder por conta daquela tendência e você trazer essa tendência de uma forma sutil para você poder puxar o seu público-alvo ali e conseguir gerar mais vendas. Mas é como você disse, Mabel, a marca ela tem que ter um estudo ali muito forte de alinhar esse DNA com as novas coleções e estudar por que aquela coleção está surgindo, por que você trouxe aquela coleção, né? Ela vai ter uma tendência ali por trás, mas ela precisa de uma história, ela precisa de todo esse background ali. A gente falou aqui de antecipação de tendência, acho que era legal você falar sobre isso, porque muitas vezes, se eu não tenho uma percepção do DNA da minha marca, eu lanço uma tendência antes da hora e meu público não está preparado. Exatamente. A tendência, ela tem muito a ver com você ter essa percepção do que o seu público necessita. Como é que a tendência vem por isso, né? Como, por exemplo, a gente viu aí essa tendência Y2K, que vem até hoje, que a gente vê aí no Boho Chic vindo. O Boho Chic vem dessa tendência. O Boho Chic é mais antigo, mas a gente está vendo novamente o Boho Chic por causa da influência da tendência Y2K, que veio alguns anos atrás e que ainda está aí. Né? Então, por que trouxeram essa nostalgia dos anos 2000? Por quê? O público que acaba consumindo mais
atualmente são os millennials. Então, essa tendência dos anos 2000, ela veio para evocar essa nostalgia nos millennials e fazer, de certa forma, eles gastarem. Então, acaba sendo um reflexo. Aí a gente tem que levar para o nosso aluno que ele também vá atrás de estudar o ciclo dos 20 anos. Exatamente. Que são as trends que retornam de 20 em 20 anos. Exatamente. Que aí você falou, anos 2000, e aí você vai lá atrás no borro original, que é lá da década de 70, e a gente está em ciclo. Então, observem que a questão do ciclo dos 20 anos é muito importante em moda, que é o tempo que você já se cansou de algumas coisas e já está curioso com algo diferente ou com alguma nostalgia de um passado recente. Exatamente. E aí vem o ciclo dos 20 anos, que é justamente o que você está falando agora. Eu acho importante isso, porque eu acho que nessa escala também é importante que o aluno perceba que existem estágios, né? Existem mega tendências, macro tendências, micro tendências e FEBs. Exatamente. O que é que diferencia uma coisa de outra? É temporal. Aí, quando eu falo em macro, as pessoas falam em tamanho, e não é tamanho, é tempo. É tempo, exatamente. São tendências que duram aí em torno de 10 anos, né? As macro tendências. Então, são tendências aí, por exemplo, sustentabilidade já tem sido uma macro tendência há algum tempo, né? As micro tendências, elas são mais rápidas, elas são mais passageiras e duram bem menos tempo. E as FEBs menos ainda. Menos ainda, exatamente. Eu avisei todas as pessoas que eu conhecia na época do lançamento do filme da Barbie, todas. Eu falei, pelo amor de Deus, quem comprou cor-de-rosa, use logo. Porque no dia seguinte que o filme estrear, verdade. Vocês não vão suportar mais. Não vão usar mais, nunca com mais. certeza. E eu acho que até hoje o rosa tá meio num limbo aí do cansaço, da superexposição. Exatamente. E eu acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico para essas coisas. Por quê? Eu observei que nos tapetes vermelhos mais recentes, muitas pessoas estavam sem esmaltes coloridos. Será que foi a superexposição e o excesso de técnicas de unhas decoradas? Isso acontece muito na moda, né? A gente vê aquela tendência sendo saturada até as pessoas não aguentarem mais, acaba acontecendo isso. Então, por isso que eu sempre digo, a gente tem que pensar se essa tendência ela casa com o nosso estilo, e a gente traz isso, como a gente falou agora, para as marcas também. Né? Então a gente tem que adequar essa tendência ao nosso estilo e não usar só porque é tendência, senão a gente acaba sendo apenas uma vítima da moda, de certa forma. Exatamente. Você vai ser um trendsetter ou vai ser uma vítima, um refém de uma tendência. Você tem que decidir o que a sua marca vai fazer. Exatamente. Então, se eu sou uma marca de fast fashion, eu decidi que eu sou um fast fashion, eu tenho que estar muito antenado com as FEBs todas que acontecem, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não adianta. Mas se eu quero, por exemplo, aí vamos entrar em outro assunto que eu vou perguntar sobre estilo. Quando a gente fala de clássicos atemporais, a gente está falando de peças que transcendem tendências. O que são essas peças? Quando a gente fala de atemporalidade, a gente fala de questão de peças que tenham mais qualidade, né? De tecidos que tenham mais, tecidos que são mais refinados. A gente fala de bons acabamentos, peças que caibam em todos os estilos. Então, são peças que vem tendência e vai embora a tendência, essas peças vão continuar. Elas não saem de moda. A temporalidade, ela trabalha muito nisso, em coisas mais clássicas, né? Então, em termos de clássicos, atemporais e FEBs, vamos colocar um exemplo claro aqui, né? Nós temos a Animal Print. Animal Print já é um clássico, mas qualquer Animal Print. Nós temos a onça e agora a zebra, a vaca, a col, agora, que é o ápice do outono e inverno. Quanto tempo você acha que col vai durar? Eu acho que é uma tendência passageira, né? Enquanto a oncinha... Enquanto a onça será sempre tendência, né? Então, são essas peças que vêm para ficar, digamos assim, igual o poá, né? O poá é uma estampa que ela é atemporal. A gente chega, entra a tendência, sai tendência, é uma estampa que ela está sempre por aí. Sofre uma variação, sim, sofre uma variação. Sempre presente, é sempre possível. Exatamente. E a peça que é uma tendência temporária, que é o que a gente chama de FEBs, ela é datada. Ela é datada. E esse é um perigo para uma marca. Sim, com certeza. As marcas, elas têm que trazer de uma forma sutil a tendência, ainda mais pequenas marcas, né? Se não for um fast fashion, como você mesma falou, as marcas pequenas, elas têm que tomar muito cuidado para não perder o DNA ali e a linha de raciocínio, porque acaba sendo uma bagunça no final das Ela tem contas. que fazer um bom mix, e aí vamos falar de vitrines, né? Mas ela tem que ter um bom mix de produtos
onde ela mostra que tem o olhar para a trend, ela traz a trend, mas que o DNA da marca está preservado e respeitado. Exatamente. As marcas têm que tomar esse exato cuidado, né? Preservar esse DNA. E até interessante como você falou, Mabel, eu trabalhei muito tempo no varejo e a gente traz isso muito nas vitrines, nas montagens das vitrines e no VM das lojas. Tá? Então a vitrine, o VM, ele tem que conversar também com esse DNA dessa marca, né? A montagem de looks ali, ela não pode ser perdida de acordo com as tendências. Ok, muito bom, dona Nina. Vou fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco. Vamos. Quais são as ferramentas que você usa para a sua pesquisa? Olha, eu gosto muito de usar a ferramenta antiga, que é a observação na rua. Adoro. Para mim é a melhor. Eu acho que o Street Style, ele funciona bastante. Então, a gente observar o que as pessoas estão usando, observar a necessidade. Claro que hoje em dia a gente tem como ferramenta as mídias sociais que acabam facilitando muito, antigamente não tinham. Se você usar direito, porque o algoritmo te induz. Te induz, exatamente, porque a gente acaba vendo aquilo que a gente sempre vê, né? O que de certa forma tem a ver com a gente, mais do mesmo. Por isso que eu gosto de sempre estar observando nas ruas, né? E também a questão da gente observar, a antecipação de tendência, ela vem muito nesse viés da gente observar qual a necessidade do público, né? O cool hunting, ele tem que ter essa sensibilidade de saber o que o público está precisando. Né? Então ele tem que saber o que o público está precisando antes do público mesmo ter essa percepção. Perfeito. Né? E no timing certo. E no timing certo, exatamente, porque senão dá tudo errado. A gente já está sabendo que a estampa de vaca vai ser uma referência. A gente já viu nos desfiles internacionais, em acessórios, como a gente trabalha com moda, já está achando tudo ótimo, usaria amanhã. Mas o nosso público, o nosso cliente de marca, ele já está pronto para isso? Exatamente, ele vai consumir, né? Ele vai aderir a essa tendência, porque eu também observo muito, Mabel, que essas tendências, essas febres, elas são muito enraizadas em quem já trabalha com moda. Então, as pessoas que eu falo que não trabalham com moda, muitas vezes elas não vão consumir essas tendências. Então, elas ficam ali só num miolinho. Ou quando consumirem, quando todo mundo de moda estiver usando todos os acessórios, exatamente. Ela vai usar uma coisinha um detalhe, um elemento. Exatamente. Então, cabe à marca filtrar como usar essa trend para atualizar a sua marca dentro das trends de mercado e, ao mesmo tempo, não fugir da necessidade do cliente, que é, no final das contas, quem sustenta a marca. É quem sustenta a marca, com certeza. Agora a pergunta, você acha que é bom que o cool hunting da empresa seja feita pelo próprio empresário? Não, eu acho que tem que ter um profissional especializado, a não ser que o próprio empresário tenha se profissionalizado na área de cool hunting, tenha feito um curso, né? Mas se ele não fez um curso, então ele precisa ou adquirir esse curso ou contratar um profissional da área, porque existem algumas etapas que precisam ser cumpridas que são diferentes, né? Não é apenas conversar com o público ou apenas observar as redes sociais, tem todo um processo e um estudo ali por trás, né? Porque eu perguntei isso de forma capciosa até, porque eu vejo o seguinte, muitas vezes a pessoa acha que é ela quem vai ser a cool hunting da empresa dela, vai fazer o cool hunting da empresa dela naturalmente, vai fazer tudo. Só que fazer uma boa pesquisa de mercado e de moda demanda tempo. Exatamente. Exige repertório. E repertório é um monte de leitura. E não é só leitura de moda. Não é só leitura de moda. Por quê? Porque comportamento de consumo, comportamento de mercado, cultura, sociedade é transdisciplinar. Sim. Então eu preciso de conhecimentos de design, de arte, de estética, de sociologia, de psicologia, marketing, são artes. Então eu preciso de um cabedal de conhecimentos, que é como a gente estava conversando agora há pouco. Alguns livros que estão aqui eu estou lendo de novo agora. Sim. Eu li quando tinha 25 a 30 anos e agora que eu estou na geração X, 60, estou lendo de novo e meu olhar sobre esse livro é outro. Sim, com certeza. Então você tem que ter repertório. E repertório, o que te dá? Bagagem cultural. Com certeza. E bagagem cultural vai exigir que você se debruce em leituras que não são só leituras de tendência de moda. Não são só coisas que estão no Google, então, né? você vai ter esse tempo? Se não vai ter, se vai ter esse tempo, se propõe a ser seu cool hunter, bacana. Se dedique a isso, faça bons cursos, procure bons profissionais, pesquise muita coisa. Sim. Veja bons filmes, leia bons livros e
Crie seu repertório. Porque é do repertório, somado a essa pesquisa de campo que você falou, ao monitoramento e análise, que vão vir os insights, que aí é o pulo do gato, o insight. Sim, exatamente. Isso aqui será moda. E o timing, né? Exatamente. O timing é essencial, né? Porque eu só vou criar a possibilidade do meu cérebro, né, a minha neuroplasticidade, gerar esse insight se eu tiver repertório. Sim, se eu tiver uma base bem consolidada. Exatamente, porque aí eu vou transpor as informações que eu tenho. Com certeza, é Com essencial. um único campo do saber, é impossível fazer uma boa pesquisa de mercado. Não, com certeza, é impossível. Concordo plenamente. Obrigada, Nina. Obrigada a você, amada.